Oi, gente. Bom, aí, cortei o cabelo. Lembra daquela propaganda lá antiga? Ih, não é do tempo de vocês. Ei, você se lembra da minha voz? Era um shampoo. Continuo mesmo, mas os meus cabelos aí diminuíram. Espero que eu não seja igual o Sansão, né? Que eu perca a força depois de ter diminuído os cabelos. Mas vamos lá. Gente, hoje vamos falar de sintonia. Não vou tentar não enrolar porque o assunto. Vamos tentar estender um pouquinho. É, a gente sempre escuta aquele chavão, né? Que os opostos se atraem. A gente falando de sintonia e relacionamento afetivo, relacionamento humano em geral. Então a gente desde pequenininho escuta isso. Ah, porque os opostos se atraem, né? E aí os iguais se repelem, porque baseado na lei física, que funciona assim, né? Mas aí depois os espiritualistas vieram tentar explicar que não, que no mundo espiritual isso não funciona, funciona ao contrário, que onde funciona é a lei da sintonia, aonde os iguais atraem os iguais e os opostos se repelem. Aí criou uma confusão danada, né? Mas o que eu vou tentar explicar para vocês, para poder conseguir entender por que determinados relacionamentos realmente funcionam na base dos opostos se atraem, tá? Isso é lei física, não tem mistério. Então, assim, o que os espiritualistas tentaram derrubar, não tem por que derrubar, é só unir uma coisa a outra. Porque alguns relacionamentos são calcados só na lei física mesmo, corpo, pele, matéria, tá? E outros são calcados só na lei da sintonia, pensamento. E outros são formados com a união dessas duas coisas, pele e pensamento, tá? Bom, a gente sabe que o nosso corpo é formado por uma substância eletrolítica. A maior parte do nosso corpo é formado, né, de soro, que é uma solução salina, que é um excelente condutor de eletricidade. Então, nós produzimos energia elétrica. Cada um dos nossos átomos aqui está produzindo energia elétrica também, né? E aí o que acontece? Nós não somos iguais, né? Nós variamos. Então, uns têm mais átomos com uma carga positiva maior, outros têm mais átomos com carga negativa maior. Então, esses que têm átomos com carga negativa maior produzem, né, energia elétrica, que é a energia que vem dos elétrons, que é essa carga negativa. Quando a gente fala de negativo e positivo, gente, não estou falando de bem e mal, não. Estou falando de carga elétrica, tá? Que é para a gente dissociar essa coisa do bem e do mal ao positivo e negativo. Não tem nada a ver, tá? Isso é constituição orgânica, química. Cada um de nós é constituído diferente, né? Então, de repente, uma pessoa, por condições químicas, porque a gente não tem o mesmo nível hormonal que o outro, a gente difere em tudo, né? Então, por condições químicas e físicas, às vezes uma pessoa ela tem muito mais átomos negativos do que positivos, tá? E isso vai fazer com que ela seja uma usina produtora de energia elétrica, vamos dizer assim, né? E essa energia bioelétrica que a gente produz, ela também sofre fatores até externos. A pele mais seca torna a resistência, acho que maior, a pele úmida torna menor. Isso aí, a pele seca com a resistência maior, você se torna um condutor forte da energia. Então, assim, aqueles efeitos de combustão espontâneo, às vezes acontece justamente porque a pessoa produz muita bioeletricidade e ela já tem a pele seca, os cabelos secos, tudo isso ajuda a ela ser condutora elétrica. E ela chega perto de produtos inflamáveis e acaba promovendo uma combustão espontânea. Isso tudo é explicado pela física, não é fenômeno sobrenatural, tá? Até esses fenômenos de combustão, né, espontânea, que às vezes são associados a possessões, como é que é? Coisas demoníacas, gente, é física pura, né? Se for estudar um pouquinho lá, você vai perceber que propriedade da matéria, tá? Da gente estar aqui. E
como aí outras pessoas não têm a pele mais úmida, às vezes produz, mas aí pela próprio tipo de pele que tem, ela não é como se fosse assim, um isolante. Então ela descarrega, mas ela não é porque tô tentando aqui trazer para vocês a informação sem embolar um pouquinho. Quando a pessoa tem a pele mais seca, ela armazena mais a energia, mas ao mesmo tempo ela fica como se ela tivesse assim, uma pilha sobrecarregada. Então qualquer faíscazinha ela vai provocar combustão espontânea. E a pele úmida vai agir como ela descarrega essa energia, mas suavemente, de uma forma mais natural, tá? Ela é dissipada pelo corpo todo. A gente estudando consegue pegar isso aí com mais propriedade. Eu já falei que assim, as coisas são sopradas para mim, aí eu dou uma olhada, até agora hoje em dia a gente tem a facilidade do Google, antigamente eu usava Barça. Será que isso está certo? Aí eu vou lá, leio e eu digo, tem fundamento, tá? Então, eu vou passo para vocês e quem estuda física, quem se aprofunda aí, vai pesquisar, tá? A ideia é essa. Bom, então por isso, o que acontece? Algumas pessoas são eletricamente negativas, outras são eletricamente positivas. De corpo, a gente está falando de matéria, tá? Então, o que vai agir em cima dessas pessoas? A lei física que rege isso, que polos opostos se atraem e polos iguais se repelem, tá? Então, não tem nada a ver com temperamento, não tem nada a ver com isso. É do nosso organismo. Eu posso ser negativa, que aliás eu acredito que seja, que eu produza muito bioeletricidade, até porque às vezes eu estou tão carregada que eu vou acender um interruptor, de alguma forma a minha eletricidade passa para o fio e estoura a lâmpada, né? Ou ela fica preta, né? Eu fui pesquisando isso justamente porque desde menina isso acontece comigo. Então eu fui vendo que eu produzo muito bioeletricidade. Então, uma pessoa que tenha uma carga mais positiva, né, que os átomos dela sejam mais prótons, né, tenham uma, uma quantidade maior de átomos com prótons, eu vou ter essa atração, né? A gente vai se sentir atraído. Mas não quer, isso aí não tem nada a ver também com temperamento, com nada. Às vezes é assim, porque também existem algumas características que aí vão estudando. Pessoas mais agitadas, pessoas mais ativas. Talvez porque, como é que a gente gera essa carga também? Nosso coração é como se fosse o. Eu não conheço os termos de eletricidade, mas a cada batida do nosso coração ele produz um pulso que vai alimentar isso tudo aí, que gera uma corrente e tal. Então, quanto mais você é agitado, de repente, quanto mais você esteja agitado, mais você aumenta aquela carga que você produz, tá? Mais ou menos por aí. Então, a maneira como você se porta, a maneira como você é no teu dia a dia, mas isso não quer dizer que seja regra, tá? Que cada corpo tem uma característica própria que é determinada pelo esse composto químico que nós somos formados, que é único, cada um tem o seu composto próprio. Deu para entender? Sem embolar? Bom, aí você pode ser atraído por uma pessoa, os opostos se atraem. Sim, você pode ser atraído por uma pessoa que é o oposto energeticamente seu, né? E em pensamento, aquela pessoa ter o mesmo padrão de sintonia. Então você está sendo atraído por uma pessoa que é oposta a você, mas ao mesmo tempo você está juntando a lei física daqui com o que dizem do lado de lá. E deu para alcançar? É porque isso não é só regra. A gente não pode ficar preso nessa regra assim, porque é só a lei da sintonia que rege. Não é. Às vezes você é atraído por uma pessoa que não tem sintonia nenhuma com você, mas o teu corpo físico é atraído para aquela pessoa. Eu acredito até que seja assim os casos dos relacionamentos afetivos, até às vezes muito calcado no tesão, né? Há essa atração de corpo,
porque é aqui, a gente está aqui regido por essas leis que daqui, física pura. Então há essa atração de corpos, mas em termos de sintonia de pensamento, às vezes essas pessoas estão completamente uma em cada estação, distintamente em cada estação, mas elas se atraíram, tá? Aí por isso que eles dizem assim, os opostos se atraem, né? Nesse caso. Porque às vezes a sintonia, você percebe nitidamente que as pessoas são bem diferentes de personalidade, de tudo, mas elas se atraíram porque elas estão com a carga energética delas propícia para isso. Deu para entender? E às vezes acontece também o contrário. Aí você vê pessoas que pensam igualzinho, foram atraídas, e se a gente for analisá-las energeticamente, elas são opostas, porque houve atração. Então, basicamente, quando você tem uma atração por outra pessoa, assim, muito forte, é porque vocês são opostos energeticamente. Podem ser iguais em sintonia, mas energeticamente, o tipo de energia que vocês produzem são diferentes. Por isso há essa atração. É mais ou menos o que eu queria explicar, porque muita gente também não entende porque essa aproximação. A pessoa é tão diferente de mim, tão coisa, mas no entanto aí a gente tem que prestar atenção muito na nossa constituição física. Até onde vai o tesão, essa atração magnética, que ela realmente influencia em todo o nosso funcionamento energético. A gente está falando de energia, bioeletricidade. Então, se você realmente se aproxima de uma pessoa que tem um forte poder magnético, você é altamente negativo, produz uma energia negativa. Ele tem mais átomos positivos, você tem mais átomos negativos, né? De repente vocês vão chegar perto um do outro, a atração vai ser total, né? Tá rolando realmente a força elétrica ali tá funcionando a toda. Mas em termos de pensamento, de sintonia de pensamento, vocês estão, um tá na Rádio Globo, o outro tá lá sei lá, num outro FM lá da vida, né? Então, o que vem explicar não é espiritualidade, não é nada disso. A gente tem que prestar atenção nas coisas que estão aqui, ó, debaixo do nosso nariz. Muita coisa a gente desconhece porque esse campo da bioeletricidade ela ainda está sendo muito estudado. Né? A gente ainda não tem como medir essa energia. Você vê que a aura, né? A gente produz um campo eletromagnético ao nosso redor. Né? Isso tudo varia de pessoa para pessoa, até em função do que a gente come mesmo, porque a gente está alterando a química, cada molécula, cada átomo vai constituir um elemento químico diferente. Então, se você ingere também um determinado elemento químico, aquilo vai alterar a tua constituição. Né? Então, de repente, você passa a ter mais átomos positivos do que negativos. É um estudo que está aí avançando, né? Que eu vou muito na base da configuração, tá? Eu ainda não sei até que ponto a alimentação influencia nisso, mas tem muita gente séria pesquisando, eu acho que é interessante a gente observar. Inclusive, acho que é o Dr. Laí Ribeiro. Laí Ribeiro, eu sou péssima com nomes. Ele tem um estudo grande em cima de alimentação, em cima disso tudo, então eu acho que vale a pena também dar uma conferida. É Laí Ribeiro, sim. E que ele acredita que altere, né, toda a nossa constituição, alterando, automaticamente vai alterar também o tipo de energia que a gente está produzindo, né, porque altera a nossa constituição física mesmo, orgânica. Então, a gente gera esse campo eletromagnético ao nosso redor, que chamam de aura, né, que é esse halo energético que nos reveste, que possui uma carga, né, que pode ser positiva ou negativa, e isso não tem nada a ver com bem ou mal, e que ao se aproximar de outra pessoa, há essa atração ou repulsão, tá? Então, quando há uma atração muito forte também entre os casais,
você forma até um acoplamento áurico. A coisa é tão intensa que o casal passa durante o tempo que estão juntos, enquanto eles estão dentro do campo dentro da ação do campo eletromagnético deles, né, quando se aproximam, gera automaticamente esse acoplamento. E aí passam a vibrar ali juntos dentro daquele campo eletromagnético. Tá? E às vezes o que acontece? Eletricamente eles estão ali juntinhos, mas em nível de sintonia de pensamento eles estão divergentes. Era isso que eu queria passar para vocês, para a gente poder entender o mecanismo, né, dos relacionamentos. A gente tendo essa compreensão de como funciona a energia e tal, vai explicar, às vezes, o porquê da gente estar tão atraído por uma pessoa. E aí a gente tem que analisar o seguinte, né? Isso aqui é matéria, o mais importante é o quê? O pensamento. Nem sempre essa atração vai fazer a gente feliz, que vai te colocar junto de uma pessoa, é uma atração fortíssima, vai te colocar junto de uma pessoa que de repente não vai te trazer felicidade. É porque você está ali dentro daquela ação física. Então tem que perceber se há sintonia de pensamento também, para poder formar um relacionamento saudável. Ou então fuja para a montanha. Você perceber que a atração está muito forte, mas que o sujeito não tem nada a ver contigo, ó, dá no pé, porque é difícil depois que você entra nesse campo de sair, tá? Passa um tempo, você consegue sair, mas parece assim que você entra numa simbiose com aquela outra pessoa. É tão forte aquela energia, e você fica tanto tempo circulando junto com aquela outra pessoa, formou um acoplamento, e você fica circulando, geralmente os casais dormem juntos, estão ali juntos o tempo todo, que depois para você sair daquela, é como se fosse até uma força gravitacional, você conseguir sair daquilo ali, né, é difícil, consegue, né? Mas você ainda fica um bom tempo gravitando na órbita do outro, até desacoplar totalmente, né? Então, eu sempre bato na tecla de, quando eu falo do sexo casual, que eu fico batendo, não é moralismo, gente, é porque realmente, energeticamente, há uma repercussão muito forte. Então a gente tem que ter responsabilidade com isso, até você se envolver realmente com a outra pessoa, né? Não é só o sexo, mas o estar junto, você ir se envolvendo cada vez mais, você tendo conhecimento energético, você procura primeiro ver se há uma sintonia de pensamento, antes de deixar cair na rede energética. Né? Eu sei que é difícil, que às vezes a gente mergulha de cabeça e quando vê já foi. Mas é uma dica que eu dou para a gente ficar atento, porque o corpo engana muito, né? Porque a gente está aqui na matéria, então a gente vai sofrer mais ação física mesmo daqui, dessa dimensão, né? Mas a gente tem que ter essa percepção maior para poder entender essa. Até porque, assim, você tem. Eu sempre falo das energias distintas, né? Esse tipo de energia bioelétrica é como se fosse. Eu chamo de energia vital, tá? E a energia do teu pensamento é uma energia mais sutil, né? Que essa é processada, teus chakras e tudo vai influenciar todo o funcionamento dos teus processadores energéticos. Então, esse campo energético que é formado ao teu redor, a aura, ela é formada dessa energia bioelétrica que você produz, mais essa energia de, vamos dizer, de pensamento que é processada pelos teus chakras. Tá? Esse tipo de processamento ele é num corpo mais sutil. A energia bioelétrica ela é processada nesse corpo aqui mais denso. A energia do pensamento é num corpo mais sutil. Então, quando você tem uma percepção um pouquinho maior, você consegue visualizar a cor que a pessoa produz, que é essa energia mais sutil, que é processada pelo corpo mais sutil. Tá? Porque essa energia que os chakras processam, ela sai em forma luminosa, ela sai em ondas do espectro luminoso.
Então você consegue visualizar através das cores que ela emana, né? Então esse teu composto energético, esse teu halo energético que é ao teu redor, ele é feito, né, de energia produzida nessa dimensão e energia mais sutil produzida pelo teu corpo mais sutil que está vibrando numa outra dimensão. Deu para entender? Então, quando você consegue ter uma percepção um pouquinho maior das coisas, você tem essa configuração, você tem uma clarividência um pouquinho mais já desenvolvido, você consegue enxergar a pessoa pelo tipo de padrão de pensamento que ela trabalha. Que o padrão de pensamento vai determinar em que chakra, qual chakra está trabalhando mais naquele momento, qual chakra ela trabalha mais durante a vida dela, né? Então, porque eu já falei aqui que o chakra vai variar, tá? De acordo com as nossas reações, com tudo a gente coloca, ativa um, o outro, a gente tem que estar sempre em equilíbrio. Quando a gente está em equilíbrio, essa combinação de como um funciona, o outro, porque cada é característica própria. Não quer dizer que todo mundo vai trabalhar no mesmo padrão igualzinho, não. Estar em equilíbrio é cada um trabalhando sem estar sendo extenuado, sem estar forçando o funcionamento ou sem estar parado. Então, quando todos estão funcionando bonitinho ali, todos processando, mas cada um no seu ritmo próprio, você produz esse halo energético numa determinada cor padrão, que é o teu padrão natural, que vai variar conforme as suas reações emocionais, tá? Ao longo do dia, você pode ficar de várias cores, dependendo de como você está reagindo às situações, né? Então, quando você tem essa percepção, você consegue ver o outro energeticamente assim também. E aí, além da força de atração física, você conta com essa. Não, me senti atraído, mas eu consigo ver aquela pessoa, perceber que aquela pessoa ela não tem um padrão de pensamento tão diferente do meu. Né? Você sente pela cor que ela vibra, pela maneira como ela fala. Por isso que é importante, às vezes, mesmo que você não veja a cor, é muito importante antes de você mergulhar no relacionamento afetivo conhecer a pessoa. Não é moralismo. Né? É raro um casal que se conhece aí, no mesmo dia resolvem partir pro vamos ver e dá certo. Às vezes dá, né? Mas é um em 1 milhão. Às vezes dá certo também. Né? A atração é forte, a atração física é forte, a atração de pensamento, de sintonia também tá sintonizado certinho, os dois lá na mesma rádio. Mas eu só aviso que tem que tomar cuidado. Se preservem, né? Porque também a gente que tem uma sensibilidade um pouquinho maior, a gente sofre mais. Até para sair de um relacionamento, tá? Porque a gente é assim, é como se você tem a tua percepção ampliada, né? Então você sente muito a pegada energética do outro, às vezes você quer sair e o outro tá tão fissurado em você, tá tão ali em cima, que você se sente mal. Aí quando você se aproxima da pessoa, você se sente bem, né? Por quê? Porque quando você se afasta, ele tá ali ainda, ele tá energeticamente, ele tá agarrado a você. Então ele além da física, de você ter aquele padrão de atração, com a força do pensamento dele, ele também está trabalhando em nível de ficar acopladinho ali em você. Então, quando você tenta se afastar, você passa mal, porque é como uma simbiose mesmo. Um fica alimentando o outro. Então, quando corta, você vai sentir em alguma parte do teu corpo aquela dispersão ali, né? Aí ou você tem que ser forte para segurar a onda, que vai restabelecer, depois você vai se reequilibrar, ou então o que às vezes acontece, o casal tem aquelas recaídas. Cai de novo lá na malha e volta e fica um tempo, aí não dá certo, e aí volta e separa e volta, porque fica sempre esse resquício da pegada energética. Às vezes um é bem mais forte do que o outro em termos de atração, e aí agarra mesmo. É como se as moléculas, energeticamente, elas acostumassem a trabalhar uma em função da outra, assim, dentro da mesma corrente, né?
Aí você tenta cortar aquilo, mas é cortar a corrente mesmo, literalmente. Tem que cortar. Vai sentir um pouquinho, né? Até porque quando você separa, algumas partes não vão ser alimentadas, então às vezes você sente dor de cabeça, você sente tontura, você sente enjoo, você vai sentir tudo, toda a repercussão física, e às vezes é proveniente dessa separação, tá? Então a gente tem que pensar bem com quem a gente está se envolvendo, como a gente está entrando num relacionamento, porque não é brincadeira, tá? Existe assim todo um envolvimento aí por trás que não é só dessa dimensão, né? É dessa e das outras também. Então a gente sair fora de um relacionamento não é tão fácil, mas consegue, tá? Todo relacionamento que estiver fazendo mal, que não esteja te trazendo alegria, que esteja te causando sofrimento, causando dor, a gente não precisa ficar numa coisa assim. Por mais que haja todo esse envolvimento energético, a gente tem que ter força para sair disso. No começo é complicado, mas a gente consegue vencer. Né? E aí, de repente, mais à frente, você encontra uma outra pessoa que encaixa, que vai ter esse mesmo encaixe físico, porém com um encaixe com a sintonia. Olha que maravilha. Né? Bom, gente, é o que eu tinha aí para passar para vocês. Eu acho que eu estou sempre embolando mais do que ajudando, mas é legal que eu receba aí o feedback bacana, então um pouquinho que eu tento ajudar, eu acho que vai surtindo efeito, tá? Então, muito obrigada e fiquem com a luz.